Oi, esse é o meu segundo vídeo sobre os exemplos básicos do Sylvanus Thompson. Hoje é 6 de agosto de 2021. Eu pus umas figuras aqui e a gente vai decifrar essas figuras aos poucos. Cadê? Achei. Aqui ele fala de um exemplo onde a gente tem uma escada encostada numa parede e a escada começa numa determinada inclinação e a gente vai puxar o pé dela um pouquinho para mais longe da parede. Então, essa distância daqui entre a parede e a base da escada é x, é esse x daqui, e essa altura daqui entre o topo da escada e o chão é o y. Então, se a gente traçar esse triângulo daqui pontilhado, ele corresponde exatamente a esse triângulo daqui, e eu fiz esses pontilhados daqui também para a gente conseguir imaginar que o triângulo estava aqui, porque se ele estiver desse lado aqui, tem mais espaço para escrever as letras, por isso que eu escrevi O, A e B aqui. Então, é isso que acontece, o comprimento da escada é constante, e num primeiro momento, a gente tem o seguinte, essa distância daqui é 19 polegadas, essa distância daqui é 180 polegadas, aqui. E aí o Sylvanus Thompson faz umas contas para calcular esse L daqui, que é o comprimento da escada, e ele descobre que é 181 polegadas. Depois disso, essa distância daqui, depois que a gente empurrar a escada um pouquinho, ela vai virar x1, um pouquinho maior do que x0. E essa altura daqui, que era y1, vai virar uma altura um pouquinho menor, que ele vai chamar de y0. Ele chama de y depois, eu chamo de y1. Então a altura original é y0 e a altura nova é y1. E aí ele faz esse desenho daqui, que ele faz o desenho de um outro jeito, com uma notação um pouco diferente, porque ele não distingue o y0 de y. E então reparem que o antes está aqui. Isso aqui é y0, isso aqui é x0. E o depois está aqui. Então, isso aqui é x1, que é x0 mais dx. E isso aqui é y0. E ele estabelece que esse dx vai ser 1 polegada, então o x0 é 19 polegadas e x1 vai ser 20 polegadas. E ele quer calcular esse dy. Vamos ver como é que ele faz isso para a gente conseguir seguir exatamente as contas que ele faz. Deixa eu só mostrar uma outra coisa antes. Ele sugere que a gente sempre interprete esse d como sendo um pouquinho de. Então, o dx quer dizer um pouquinho de x. Nesse caso em que a gente está, x é a distância da escada até a parede. Então, se eu aumento essa distância um pouquinho, eu estou pegando a minha distância original e acrescentando um pouquinho de distância à parede nela. E y é a altura da ponta da escada, e se y0 é a altura inicial da ponta da escada, e esse dy daqui é uma variação da altura da ponta da escada. E não fica 100% claro se isso aqui vai ser positivo ou negativo, se é contado para cima ou para baixo. Quer dizer, tudo indica que esse dy é um valor positivo. Então, esse y0 daqui vai diminuir quando a escada andar para fora da parede. Essa altura daqui vai diminuir um pouquinho. E esse pouquinho é contado positivamente. Mas tem um momento das contas em que eu me enrolei que parece que o sinal está errado. Depois eu vou conferir isso com mais cuidado. Então vamos seguir as contas do Sylvanus Thompson. Então deixa eu voltar para a página onde tem esse exemplo. Está aqui. Ele diz, digamos que x representa na figura 5 a distância horizontal de uma parede, a parede está aqui, da base de uma escada, e essa escada é AB. Então isso aqui é a nossa escada, que ele desenhou de um jeito bem simples aqui, ele não fez uma versão 3D que tinha isso. E ele desenhou o antes e o depois de uma vez. Então isso aqui é a escada antes do deslocamento, e depois do deslocamento a base vai um pouquinho para fora da parede e a altura vai um pouquinho para baixo. Ficou torto, tá? Desculpem.
O comprimento da escada é fixo. Até aqui ele não dá uma letra para o comprimento, mas normalmente comprimentos começam com L em inglês, então a gente usa um L cursivo. E seja Y a altura que a escada atinge. Então o Y é isso aqui. Isso é o Y original de antes. Isso aqui é o Y de depois, que é um pouquinho menor. E ele diz que, claramente, o y depende de x, no sentido de que, a partir do momento em que a gente sabe o valor de x, a gente sabe o valor disso, a gente consegue fazer, sei lá, um Pitágoras aqui e descobrir qual é essa altura y. E à medida que o x varia, a gente descobre a variação do y. Aí ele diz o que eu já discuti: se a gente puxa essa ponta de baixo da escada aqui um pouquinho para longe da parede, a ponta de cima da escada aqui vai descer um pouquinho. E aí ele diz, vamos tentar dizer isso numa linguagem mais científica. Se a gente aumenta x para x mais dx, então repara que eu estou usando x0 para denotar isso aqui e x1 para denotar essa soma daqui, então y vai se tornar y menos dy. E eu estou chamando isso aqui de y0 para indicar que é o antes, momento 0, y1 para indicar que é o depois, momento 1. E aí ele diz que quando x recebe um incremento positivo, o incremento que altera o y vai ser negativo. Sim, mas quanto? E aí ele começa a fazer as contas. Suponha que a escada tem um determinado comprimento, tal que quando essa parte daqui, a ponta de baixo, está a 19... Peraí. Caramba. Achei. Quando isso aqui é 19 polegadas, quando essa distância daqui é 19 polegadas, esse topo B está a 15 pés de altura. E logo depois ele traduz 15 pés para polegadas, e esses 15 pés viram 180 polegadas. Então esse é o primeiro instante. E aí ele diz, se a gente puxar essa parte de baixo 1 polegada para a direita, o que acontece? Aí ele faz a conversão, ele converte tudo aqui para polegadas, e aí o incremento de x, que a gente vai chamar de dx, é 1 polegada. Então reparem que a gente pode colocar mais umas anotações aqui. Isso aqui é x, isso aqui é dx, isso aqui é x mais dx. E como vocês viram nos exercícios de fazer diagramas em 3D, é muito fácil a anotação do diagrama ficar muito pesada. Então a gente tem que escolher um jeito de escrever o essencial e um jeito de escrever o resto do lado ou no texto. E aí, quanto é que o y vai diminuir? E ele diz que o y original é isso aqui, e o y novo é y menos dy. E aí ele diz, se a gente calcular a altura por Euclides 1.47, e Euclides 1.47 é a proposição 47 do livro 1 dos elementos de Euclides, e essa proposição é exatamente o teorema de Pitágoras. Descobri na internet, tá? Não sabia isso. Então a gente vai conseguir descobrir o quanto dy vai ser. Aí ele faz essas contas todas, que eu demorei um pouquinho para conseguir decifrar, e no final ele descobre que, bom, dx era 1 polegada, dy vai ser aproximadamente 0,11 polegadas, então dy sobre dx vai ser menos 0,11 sobre 1. E aí depois tem os outros comentários, mas o que interessa aqui é que ele conseguiu fazer essa conta num caso particular, no sentido de que a gente ainda nem está falando de derivadas, a gente só está falando de
x1 igual a x0 mais delta x, ou dx, se a gente for usar a notação dele, e o y vai ser sempre a raiz disso aqui, por Pitágoras, e aí, bom, etc, etc, etc. Então ele conseguiu calcular a variação do y sem ter que calcular a derivada. Ele fez tudo na marra. Então, a figura é essa daqui, e as contas foram que eu pus na outra página. Eu primeiro fiz tudo usando x0, y0 e L, e só no final eu coloquei os valores que ele estava usando. Então o L era 181 polegadas, x1 é 20 polegadas, aí a gente faz aqui exatamente as contas que ele fez. Aqui a gente obtém uma aproximação para a raiz quadrada. Aliás, é até possível que na época em que ele escreveu isso, todo mundo soubesse fazer conta de raiz quadrada na mão. Que nem a gente sabe fazer conta de divisão na mão, no papel, só que a gente se enrola um pouco. Naquela época todo mundo sabia fazer conta de raiz quadrada na mão. Eu já ouvi falar da técnica, mas nunca aprendi, tá? E aí, aqui a gente tinha 180, que é o y0 menos dy, a gente faz mais umas contas, a gente descobre que dy é isso, que dx é igual a isso aqui, e a gente descobre isso aqui, exceto pelo fato de que eu estou em dúvida sobre o sinal, tá? Eu teria que revisar isso com mais cuidado. Então, isso é o exemplo da escada do Sylvanus, ele chama de exemplo 2. Vamos voltar aqui. Isso. Ele diz, vamos ver dois exemplos. O exemplo 1 foi do triângulo, que a gente viu agora há pouco. O exemplo 2 é o exemplo da escada. E ele ainda não está falando de derivadas mesmo, ele está só falando da gente escolher x0 e x1, calcular todo o resto, e aí a gente fazer esse quociente daqui. Tá? Então, uma das coisas que mais vai importar para a gente é que ele não usa x0 e x1, ele usa um outro truque, que daqui a pouco eu vou detalhar a conexão exata entre os dois. E bom, é isso. Deixa eu parar esse vídeo aqui e voltar a discutir pelo Telegram, e daqui a pouco eu faço mais um.